Olá, seja muito bem-vindo ao podcast Mulheres que Falam. O meu nome é Marlene, do Marlene.holística. E o meu nome é Ruth, da Cura Iónica. E estamos juntas para partilhar contigo a nossa voz, a minha, a tua, a nossa. Aqui vamos falar de espiritualidade, empoderamento feminino, relacionamentos, tantra, numerologia e tudo o que fluir dentro do universo feminino e do despertar da humanidade, de forma leve e divertida. Abrindo ao mundo a nossa alma, partilhando as nossas histórias, experiências e lições. Este podcast é para mulheres que querem transformar o mundo através da sua voz ativa, mostrando a sua opinião, sentindo-se empoderadas e seguras. O mundo precisa da tua voz única, da tua verdade, da tua autenticidade. Tu és divina e o divino trabalha em parceria contigo através do teu coração. Pronta para expandires o teu coração? Vamos juntas para esta conversa de alma para alma. Olá, sejam muito bem-vindas a mais um episódio de Mulheres que Falam. Sim, muito especial. Vai ser um episódio que vamos dar asa à nossa imaginação, intuição, go with the flow. Estamos curiosas de saber o que temas é que hoje a nossa alma nos vai trazer, mas tendo esta base que precisamos sempre de ter aqui alguma estrutura, não é? A nível do episódio, a base é a conexão, ou seja, como é que nós hoje em dia nos conectamos uns com os outros. E antes de começar esta parte da conexão, eu queria falar sobre uma coisa que eu partilhei nos meus grupos esta semana e que tive um bom feedback sobre realmente as reflexões e os insights que trouxe às pessoas, que é o efeito borboleta que nós muitas das vezes vivemos na nossa vida, que é o que é isto do efeito borboleta? Às vezes nós ligamos o efeito borboleta às metamorfoses da vida, ao estarmos às vezes em pontos baixos antes de darmos grandes saltos de fé, não é? Às vezes parece que tudo piora, tudo fica desorganizado, não é? Até darmos, ou seja, subirmos um novo patamar para um próximo nível. E então o efeito borboleta é a imagem que me vem, apesar de ter este nome borboleta, é a imagem de um dominó, que por um lado tu podes começar por derrubar uma peça e todas as outras são uma consequência da primeira peça. E então aquilo que me veio e que partilhei foi que às vezes quando tu te atrasas, por exemplo, de manhã, estás-te a preparar, distrais-te, atrasas 5 minutos, esse atraso não é só um atraso, ou seja, é algo que se calhar está-te a proteger de um acidente, é algo que se calhar vai fazer com que vais-te cruzar com uma pessoa que se saísses à hora não te irias cruzar. Portanto, com isto não estou a dizer para agora começar-se a atrasar toda a gente a todos os atrasar, dias, claro. de manhã, agora eu atrasei, mas isto foi porque ela disse que era o efeito borboleta. Ela disse que eu podia. Ela disse que eu podia porque era divino. Mas é pensarmos que as bênçãos estão sempre disfarçadas A vida protege-nos, sim. nestes pequenos imprevistos do dia-a-dia e que as coisas que acontecem vão-se ligando, não é? De uma forma quase que mágica e que então o atraso nunca é só um atraso, o imprevisto nunca é só um imprevisto, alguma coisa que nós ganhamos ou perdemos é muito mais do que isso, é o desenrolar de toda uma nova história, de toda uma nova linhagem, não é? De novas peças de dominó na nossa vida. Portanto, isto começa por ser a forma como nós nos conectamos-nos com as nossas escolhas diárias, não é? E que muitas vezes vemos estas questões como dificuldades, obstáculos, não é? Portanto, quantas vezes nós vamos no trânsito e chegamos e vemos que está um trânsito desgraçado porque houve há poucos minutos um acidente. E então esse acidente talvez pudéssemos ser nós se isso não tivesse acontecido. Então é respeitar cada situação.
que nos acontece com uma visão de uma nova perspectiva, alright? Olha, tu estavas aqui a falar e eu já estava aqui a entrar em transe completamente, tipo a visualizar e a sentir coisas e acabei de ter um insight para mim também, fantástico, agradeço desde já. Esta coisa dos atrasos e das circunstâncias da vida que nos trazem uma certa proteção, que é a nossa alma, no fundo é o universo e a nossa alma a falar connosco através do nosso corpo e da vida que está-se a desenrolar. E que nos vai mostrando o novo caminho. O novo caminho é, todos os dias nós temos uma nova oportunidade para fazer novas escolhas e direcionarmos para aquilo que realmente vibra no nosso coração, a nossa verdade interior, não é? E quando tu falaste no efeito borboleta, a imagem que me veio foi realmente uma borboleta, veio uma borboleta azul assim a bater as asas, mas essa borboleta virava mocho e depois, ou coruja, como quiseres chamar, e depois, só difere o masculino ao feminino, e depois vinha uma águia com umas asas gigantes assim a bater as asas, e eu via a energia a ecoar, não é? E quando nós fazemos este movimento, nós, os animais neste caso, a bater as asas, eles vão emitir uma vibração. E é isto que tu queres dizer com o efeito borboleta, não é? Vão emitir uma vibração e nessa vibração há sempre consequências perante nós próprias e perante as pessoas que estão à nossa volta, que às vezes pode ser diretamente pessoas que vivem connosco, ou pessoas que têm uma ligação mais direta connosco, ou pessoas que passam por nós na rua que também acabam por absorver a nossa energia e nós dos outros, não é? Certo. Então acabamos por estar todos interligados dentro desta malha eletromagnética que é a vida. É muito giro de visualizar e sentir isto, posso dizer até quase como uma verdade absoluta, não é? Mesmo. E esse insight foi bastante poderoso, não é? Por um lado a borboleta que representa a mudança, a transformação, transmutação, o mocho coruja que é a sabedoria. E a águia aqui o poder, não é? Portanto, a visão, a pessoa que abre caminho, não é? Que tem uma visão plena de tudo o que se está a passar nesta malha cósmica. E então é muito interessante isso que te surgiu. Acho que sim, acho que estamos aqui a caminhar para um ano que nos vai convidar a trabalhar estes 3 pilares que te surgiram agora, não é? E que está a começar já a entrar suavemente, não assim tão suave, aos poucos no nosso dia-a-dia, através destes efeitos borboleta que nós começamos aqui por falar. Portanto, 2023 nós já falámos um bocadinho sobre ele, vai ser um ano de muita introspeção e despertar. Então, de que forma é que nós podemos realmente fechar os olhos e conectarmos-nos com estes arquétipos, não é? Que tu trouxeste para agora, porque a linguagem do universo, e já que nós queremos todos os dias ou temos esta ambição de estar cada vez mais conectadas com o universo, uma das grandes coisas que nós devemos ter consciência é que o universo fala por imagens, ou seja, o universo não está a compreender o nosso podcast, mas sim as imagens que este podcast vos traz. Portanto, se vos traz imagens de vocês poderosas, a fazer o que vocês gostam, na viagem que vocês querem, a viver o relacionamento que vocês querem, é isso que vocês vão co-criar. Se por outro lado acham que nós somos aqui apenas 2 amigas a dizerem disparates, também está tudo certo e podem julgar e criticar, porque isso também vai criar aqui a vossa realidade. Portanto, é percebermos que a forma de nós nos conectarmos uns aos outros e com o universo é através de imagens através da nossa mente. Por isso, quando eu agora estou-me a preparar para esta transição de ano, não é? E que nós muitas das vezes temos aqui
vários rituais anuais onde fazemos a nossa lista de desejos, que depois sabemos que passado os dias já foi, já nem nos lembramos, já estamos na roda do hamster do novo ano. É percebermos, ok, sempre que eu desejo alguma coisa, imagina, eu agora desejo, eu quero ter sucesso. Ok, mas O que é sucesso para ti? o que é sucesso para ti? Que imagem é que representa o sucesso para ti? Exatamente. Traz cores, traz detalhes, porque eu tenho a certeza que cada pessoa que está a ouvir este podcast vai ter uma imagem, seja um significado diferente para esta palavra, não é? Portanto, ok, eu quero ter sucesso, eu quero ter uma relação. Como é que é a relação? Que imagem é que essa relação representa? O que é que ela tem? Como é que tu estás? Como é que está o teu rosto? Se estás a sorrir, se estás triste, se estás sei lá o quê. Portanto, vê imagens sempre que tu desejas alguma coisa, sempre que tu te conectas com alguma coisa. Acho Uhum, que isto é um grande boost para nós estarmos cada vez sim. com esta energia da conexão divina. Uhum. E no fundo, ah, nós para nos conectarmos, podemos começar pela parte da meditação guiada, não é? Que alguém nos diz visualiza isto, aquilo e aquilo outro, e vamos entrando num estágio cada vez mais profundo de nós mesmas. E pausa. Quando dizem visualiza, muitas pessoas ficam bloqueadas nessa parte e desistem da meditação Pois é, guiada. Porquê? Porque acham que, ai meu Deus, eu visualiza, não consigo, é uma eu coisa agora diferente. vou ver, tipo, porque é que aquela pessoa está a ver, tipo, borboletas e mochos Eu não estou a ver nada. e eu não estou a ver nada, eu estou a ver uma tela em preto, é normal, ok? Ou seja, o visualizar é ai, ter esta sensação que aquilo está aqui perto de mim, ou seja, que aquilo me Uhum. vem à cabeça. Eu não estou, não é como, eu não fecho os olhos e começo a ver aqui um filme tipo tela de cinema, não é? Visualizar Portanto, é imaginar, não é? exatamente, É imaginar. exatamente. Era esta a pausa que eu queria Pronto. fazer para as pessoas começarem a ir nas Claro, meditações entendo, guiadas, sim. entendo. Então vou acrescentar aqui um bocado. Eu já dei aulas de meditação guiada e meditações Uhum, ativas. Estou a pensar em voltar, atenção. Estou mesmo a pensar em voltar a dar aulas de meditação. E aquilo que eu digo sempre é, quando me dizem, eu não consigo visualizar nada, não consigo imaginar nada, se eu disser assim, maçã, hum, consegues imaginar uma maçã porque tu já viste uma maçã, não é? Se eu certo. disser verde ou vermelha, também consegues imaginar se é verde ou vermelha. Então, Uhum, tudo aquilo que a nossa mente consegue criar é porque já em algum momento visualizou noutra esfera dinâmica uhum. ou então já a viu neste plano. E toda a gente tem essa capacidade, portanto, toda a gente consegue meditar. Não me venham com tretas, porque é mesmo uma questão de prática. A questão é que muitas vezes nós não estamos habituados a parar para vir para dentro, então causa agitação e confusão. Mas depois isso Uhum, também passa e vai melhorando, não é? Tem que haver cada vez mais prática. Quando há cada vez mais prática para haver este estado meditativo que nos ajuda a entrar num estado de conexão divina, mais uhum, facilmente nós também abrimos espaço para canalizar. O que é isto de canalizar? Porque nós ouvimos outras pessoas, outras terapeutas, médiums a dizer que canalizam. Na minha uhum, opinião sincera, todos nós temos um QB de mediunidade que podemos desenvolver. Claro que há pessoas que mais que outras, mas é como tudo na vida, ok? Mas isto de canalizar, todos nós podemos canalizar, visualizar estas imagens, tal como eu agora disse, eu vi logo a borboleta, o mocho e a águia, é muito inata em mim desde pequenina ter este tipo de visões, é rápido até, mas toda a gente consegue fazer isto, portanto, quando nós entramos em conexão connosco próprios e neste estado meditativo constante na nossa vida, ou seja, modificamos aqui um bocado o nosso estilo de vida, abrimos uhum, espaço para que o divino se manifeste muito mais através de nós e que nos traga mensagens para a nossa vida pessoal e para a vida das pessoas que nos procuram para ajudar, neste caso quem é terapeuta, quem trabalha com aconselhamento espiritual, ou mesmo, às vezes eu conheço mulheres incríveis e homens incríveis que são bancários, solicitadores, têm trabalhos
completamente ditos normais dentro da nossa sociedade e são Uhum. altamente mediúnicos e usam isso a seu favor no seu trabalho. Portanto, uma coisa não invalida a E que outra. Eu acho que sorte que é, quando isso acontece, hum, ou seja, quando isso acontece e essa pessoa tem a capacidade de usar para o bem, não é? Ou seja, que claro. sorte que é a pessoa viver com uma viver, neste caso, a trabalhar com pessoas que são intuitivas, que se põem rapidamente no lugar do outro, têm uma visão mais Uhum, alargada das coisas, não é? Portanto, isso gera segurança, confiança, não é? Uma liderança divina, eu diria, não é? Ou seja, deixarmos-nos de padrões antigos de liderança e de chefia uhum. e passarmos a ter Sim, de chocalhar os outros, não é? esta liderança mais espiritual. E quando falaste na cena da visualização da maçã, das cores, veio-me um exercício que eu também costumo fazer, que é muito nós, para percebermos o nosso nível de capacidade de visualizar e percebermos que todos estamos aqui iguais, não é? Nesta capacidade de ver as coisas, é muito, como tu disseste, fechar os olhos e se eu disser, imagina a maçã, imagina uma árvore, como é que é a árvore, imagina um golfinho, imagina a Torre Eiffel, imagina um Uhum. leão, ou seja, imagina a matrada. E matrada tu não Imagino. vais conseguir, visualizar nada, porque o teu campo não reconhece esta palavra, ou seja, nas diversas dimensões que poderão existir, ou se para os mais céticos nesta dimensão, tu não tens qualquer no teu, Google cósmico, tu não tens qualquer referência de matrada, porque eu acabei por, inventar esta palavra, não é? Portanto, percebermos que nós vamos rapidamente buscar imagens de maçãs, de sei lá o quê, e se talvez se tu te questionares, ai, como é que é a casa dos meus sonhos? Tipo, se calhar demoras mais tempo porque nunca pensaste sobre isso, só mandas para o Uhum, ar que queres ter uma casa, ok, mas nem refletes sobre, ok, mas como é que é a casa? É um TQ, fica aonde? uhum, É uma casa ou é um apartamento? Qual é que é a cor por fora? Como é que vais decorar por dentro? Portanto, trazeres cada vez mais detalhes uhum. para estas tuas visualizações. E isso vai-te Sim. ajudar muito também nas tuas escolhas, não é? Naquilo que tu Uhum, avanças, porque tu tens esta referência daquilo que tu queres e uhum. sobretudo daquilo que tu não queres. Também. Olha, e falaste aqui na questão da cocriação, não é? De nos ligarmos ao divino para cocriar aquilo que nós queremos na matéria. Uhum, Então eu vou deixar aqui uma dica. Às vezes nós ficamos a querer tudo ao mesmo tempo uhum. e parece que a nossa vida não está muito bem e então ficamos todos ansiosos, não é? Queremos tudo Com para as, ontem. queremos tudo para ontem. Então o universo, Deus Todo-Poderoso, como vocês quiserem chamar, ele sente interferências cósmicas na ligação da energia, então ele não Uhum, consegue ler aquilo que definitivamente nós estamos a querer, porque fica confuso. Então é necessário, primeiro que tudo, ter um objetivo bem delineado e dizer, como tu estavas a dar o exemplo da casa, aonde é que tu queres, em que zona é que queres? Queres margem sul, Cascais, Ericeira, norte do Porto, país, sul, yeah. Porto, para onde? Para onde é que tu queres? Não é? Fora do Ok, país. esta zona, fora do país, é nesta zona. Quantos quartos? eh, Pronto, ou se é num terreno, não é? Começar a. E mesmo que neste momento seja do género, isto não podia acontecer agora porque eu nem sequer tenho o valor, Uhum, ok? Poder delinear aquilo que é importante para mim e depois fazer o caminho até lá, mas continuar sempre a co-criar, no sentido de lançar ao universo, eu continuo a querer isto, assim, 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 nesta zona, a pedir e a fazer por isso também na matéria. O fazer por isso é aceitar o caminho que se está a fazer e arranjar estratégias para juntar dinheiro para co-criar aquilo que mais se deseja. Quando nós depois então sentimos que estamos nesse caminho, podemos não largar totalmente isso, mas já percebemos que estamos bem encaminhados e juntar então outro objetivo. Porque se for várias coisas em simultâneo,
fica muito confuso e depois a maior parte das pessoas o que acontece é que gera muita frustração porque não conseguiram realizar sequer um objetivo. Imagina aquela coisa, e é importante mencionar isto, porque estamos a chegar ao final do ano, passagem de ano, vou escrever 13 coisas que quero alcançar este ano. Quantas é que eu fiz? Nenhuma. Porquê? Porque estava focada nas 13, em vez de me focar em só uma ou duas. Certo. Não é? Então fica assim a dica. Sim, é um bocado, imagina, se tiveres 10 objetivos e em comparação com um, se tiveres um, ou seja, estás 100% dedicado, não é? A tua energia, a tua frequência está toda lá. Se forem 10, tens 10% de ti para cada um deles, e então a probabilidade de passar da ficção para a realidade é mais, ou seja, exige mais de ti, exige mais força, exige mais luta, e não é isso que nós queremos aqui. Nós queremos é mulheres que vivam na fluidez, na leveza e que Exatamente. magnetizem rapidamente as coisas que querem. Sim. Pois, ou seja, que o objetivo seja, ok, agora dediquei-me, atingi, passo para outro, e que as Uhum. coisas comecem a ser cada vez mais orgânicas, mais rápidas Uhum. de Exatamente. conquistar, não é? Porque é mesmo assim que acontece. Eu poderia dar 3 ou 4 exemplos de como a lei da atração já funcionou comigo, já, Uhum, ou seja, já tive provas que realmente quando eu quero uma coisa e coloco a intenção bem delineada, rapidamente eu manifesto na minha vida. E tem sido muito lindo observar isso, mas também sei que só estou a conseguir manifestar isso na minha vida e a ajudar outras mulheres também a manifestar, simplesmente porque tem que haver aqui uhum. um trajeto de sair da mulher controladora, não é? Porque a maior parte das mulheres, por mais femininas que sejam fisicamente, estão muito numa energia masculina de controle, porque foi assim que fomos educadas. A nossa sociedade educa-nos todas assim. A nossa Uhum, família aprendeu assim e ensina-nos assim. Então nós somos a geração que vem para despertar de outra forma, para mudar esses padrões, ok? Por isso é que é tão difícil para nós. Vem daqui das entranhas, de tem que mudar uhum, esta porcaria para ser diferente, porque se nós queremos um resultado diferente, temos que certo. mudar, não é? Então, é muito necessário sair desse padrão do controle de estar sempre na cabeça, ou seja, nós temos o objetivo, mas nós não ficamos só no objetivo. Nós seguimos essa vida com fluidez, não é? Vamos Uhum, co-criando dia após dia, passinhos, para depois ir à cocriação maior. Se certo. nós ficarmos só na cabeça e no ego, porque às vezes quando se fala em cocriação também há muito ego à mistura de eu quero isto, então nós devemos Uhum, fazer esta pergunta a nós próprios, que é, porque é que eu realmente quero isto? Esta yeah. determinada coisa? É para quê? E aí muitas vezes vamos pensar, what the fuck, então já não quero, sabes? Então já Sim, não quero. Se sim, é por sim, isto, sim. então já não faz sentido. Uhum, Um, e é muito giro de percebermos esse trajeto e começarmos com muita humildade a olhar para nós próprias de onde é que eu posso dar cola à minha menina que não uhum, precisa de estar a fazer esta vida de adulta com tanta rigidez. certo. É simplesmente isto que me vem, porque garantidamente 90% das mulheres que eu atendo estão no controle. Uhum. E depois o que é que acontece? Acabam Estar sempre em hum, guerra, estar por sempre em estar sempre em luta, guerra porque com elas e com os próprias outros, e com os consequentemente, outros. não é? E nessa Exatamente. pergunta de porquê é que eu quero isto, eu acho que nós devemos sempre ter este triplo filtro que é isto é bom para mim, para os outros e para o todo, porque às vezes Hum, eu só quero ter uma casa para mostrar aos outros que eu que consegui, tenho, que eu tenho, exatamente. que eu sou melhor, ou seja, eu não quero só uma casa, eu quero a casa X, porque os meus amigos já têm uma casa desta forma, então eu quero ser Uhum. melhor, ou seja, eu quero mostrar que eu sou a melhor bem-sucedida, portanto, as coisas não funcionam assim, não Essa é? coisa da comparação Portanto, que também tem que esta ser coisa, desmistificada. exatamente, nós somos melhores por aquilo que efetivamente somos dentro e não por aquilo que nós Uhum. temos fora. E então perceber nesta pergunta, ou seja, tenho este objetivo, respirar fundo e perguntar porque é que eu quero isto
e quando algo me vier a perguntar, ok, mas isto é bom para mim, para os outros e para o todo. E se falhar aqui numa destas questões, não é? Num destes filtros, então abortar missão, porque não vale a pena nós estarmos aqui. Exato, repensar, fazer ir a um retiro, fazer uma meditação de silêncio por uns tempos, fazer algo que realmente nos traga novamente ao foco e clareza daquilo que é a nossa essência, não é? Portanto, é uma pergunta que eu gosto muito de fazer e que acho que se as pessoas se fizessem, muita coisa estaria diferente na vida de cada uma de nós individualmente, não é? Ou seja, será que eu quero mudar isto em mim por mim, ou será que eu estou a fazer para os outros, não é? E então a nossa vida seria muito mais fácil, eu diria até, se nós nos respeitássemos neste triplo filtro. Completamente, porque lá está, a maior parte das pessoas está alienada e vive em função daquilo que é incutido que deveria ser feito Uhum, para ter o tal sucesso que a sociedade acha que é o sucesso, ok? sim. Falo da sociedade como se fosse uma pessoa, mas é tipo esta coisa, pronto, que nos está incutida, não é? Hum, Nesse sentido, e é muito importante sair da coisa de agradar os familiares. Quando nós queremos agradar os familiares, é porque a nossa menina ainda não cresceu, Yeah. ok? Nós não temos que agradar os nossos familiares. Também não temos que fazer uma guerra com eles, obviamente que não. Também o caminho não Uhum, é por aí. Não temos que fazer birra, bater o pé, que tem que ser como eu quero. Não é isso. Mas a questão aqui é o que é que tu realmente sentes e o que é que tu és verdadeiramente enquanto pessoa. Tu vestes de determinada forma para agradar os outros ou porque tu gostas realmente e sentes-te bem assim? Ou é para uhum. seres aceite, não é? Ou, ou tens determinado objetivo porque, por exemplo, há muitas mulheres que querem casar, juntar-se, o que for, né? E acham que só são mulheres se casarem e tiverem filhos. Uhum. Mas há muitas mulheres também que escolhem não ter filhos, por exemplo. E estão no direito delas, o corpo é delas. Não é por isso que são menos ou mais mulheres, ok? Um, e estou a mencionar isso porque é uma das coisas que realmente a família faz pressão. A Eu acho que a família. família e toda a gente, não é? Mesmo no teu grupo de amigos, se tu já tiveres ali com alguém há algum tempo, as pessoas é quase que vai natural perguntar, Então, então, e agora? Como é que é? E os filhos? Oh, e o casamento? E não sei o quê. E eu fico logo aqui com o chakra desalinhado e penso, vais ser tu que vais pagar o casamento, vais ser tu que vais pagar as coisas para estares tão envolvido nesse, empolgado. Sim, certo? exatamente. Que vais ficar um fim de semana quando eu estiver tipo com os cabelos em pé e já não puder ver crianças, portanto é um bocado por aí, ou seja, as coisas não têm que ser assim. Se eu quiser, quero. Se não quiser, também é ok. Não é por isso que eu sou mais ou menos mulher, tal como tu estavas a dizer, não é? Mas há muito Exatamente. ainda esta coisa de, agora vais casar e depois os filhos e depois não sei o quê. As pessoas nem sequer sabem se a pessoa pode ter filhos, se o casal pode ter filhos, se tem essa Exatamente. possibilidade, em primeiro Uhum, lugar, física, emocional, energética, financeira, portanto, claro. estas questões são muito íntimas, são muito particulares e que não devem ser consideradas como normais. Uhum, Devemos desnormalizar esta intromissão na vida do outro, no espaço do outro. uhum. E portanto acredito que realmente nós com esta voz ativa que ajuda as pessoas, pelo menos que nos ouvem, a não fazer essa pergunta, porque não é fixe. Não é fixe Pois uma é. pessoa que se calhar já está a tentar engravidar há meses
e que pura e simplesmente não acontece, e vocês Exato. chutam Irem com perguntar essa novamente. pergunta, não é? Ou se calhar a pessoa descobriu há pouco tempo que tem, sei lá, endometriose ou algum problema qualquer a nível do seu sistema reprodutor, e não quis partilhar porque é um assunto íntimo, e vocês fazem essa questão. Portanto, mais uma vez, não é só uma questão para meter conversa, ou seja, quando nós fazemos qualquer tipo de questão, nós devemos mesmo querer ler a alma do outro. Não só verdadeira conexão, não é? exatamente, não só fazer por fazer, falar por falar, dizer por dizer, ok, se eu faço esta pergunta é porque eu realmente me interesso, porque eu sou muito distraída. E eu lembro-me que eu tinha um amigo meu que ele era muito engraçado, era e é, ainda somos amigos, que ele, imagina, eu fazia uma pergunta e ele começava-me a responder e não sei o quê, nananana, e eu entretanto já tinha a minha, ou seja, eu tinha a minha resposta na primeira frase que ele dizia, e ele continuava a explicar, a explicar, a explicar, então o que é que eu fazia? Mal eu tinha a minha resposta, eu navegava novamente na minha maionese, ou seja, eu tinha aquela resposta e distraía-me totalmente. Entretanto, agora distraí-me, já não sei porque é que eu estava a dizer isto. Mas basicamente, ou seja, eu queria saber aquilo, tudo o resto já era. Tudo o resto já era informação a mais, já eram Mais, muitos sim, sim, detalhes, sim. estás a ver? E eu sou tipo objetiva naquilo que eu queria saber, ele dispersava, e eu tipo pegava no telefone e eu, mas Marlene, eu estou-te a responder à tua pergunta. Eu não, mas já respondeste tipo há 5 minutos, já está fixe. Acho tanta graça isso que tu estás a dizer, porque ainda mesmo antes de eu entrar aqui contigo, isso aconteceu com a minha mãe, eu ligar só para fazer uma questão, era Sim, uma coisa sim. supostamente muito rápida, e eu já respirava fundo, e assim, calma, mas já estás a responder a outras coisas, só perguntei isto, Yeah. não é? Ai, mas é muito engraçado quando isso acontece, é mesmo muito engraçado. E que nós muitas, eu não, ou seja, era uma coisa tão automática que eu imagina, fazia a pergunta, ele começava, ok, soube, check, depois tipo, ou continuava a comer, ou distraía-me com alguma cena, pegava no telefone, até que ele me disse assim, Marlene, tu sabes que eu estou a Estás-me a ouvir? responder à tua pergunta? E eu, sim, não, já soube, tipo, bué, pensei, deixei de Tipo, falar. já estava Yeah, já estava tipo há 10 minutos atrás. Mas atrás. sim, sim, sim. Portanto, querermos mesmo saber efetivamente as coisas que nós perguntamos, as conversas que nós temos, entrarmos nesta energia da profundidade, ou seja, Isso tem a ver com o estado de presença também, não é? E certo, estar em presença é estar com o divino. de querermos saber do outro. Sim, mas imagina, eu posso fazer esta pergunta, não é? Se quando é que vais ter filhos, e até querer, e até estar em presença na resposta, mas não querer efetivamente, ou seja, aquilo não é algo que me vai tirar ou acrescentar o sono à noite, percebes? Portanto, Uhum. é ler a alma da pessoa quando eu faço esta pergunta, ou seja, interessar-me nesse sentido. Estar lá em Uhum. presença, claramente, mas também não perguntar, ou seja, Não perguntar só para na fazer dúvida, na conversa. dúvida fica em silêncio, na dúvida, Pois, na dúvida observa, aproveita a energia de outubro que convida para isso, e que 2023 vai ainda ser tipo o boom dos observadores, dos analíticos e uhul! do silêncio, e portanto começa já a treinar no resto do mês que nós temos para, ok, se não for para elogiar, se não for para acrescentar, porque não temos de estar sempre a falar. Não Pois temos de não. estar sempre a questionar, a meter conversa, a não sei quê, não é? Se não nos estamos realmente a acrescentar uns aos outros, a conectar ainda mais profundamente com o outro. Uhum. Tal e qual.
mesmo. Agora fiquei eu tipo emoji zen a navegar na maionese. Estou a ouvir, mas estou a sentir uma energia A minha tão... voz tem esse poder, amiga. A sério, estou a sentir uma energia tão, tão fixe que nem consigo traduzir em palavras, juro. Estou mesmo... não consigo. Depois Mas da isto é bom. Certo. E esperamos que com isto, tu que me estás a ouvir e eu a ti estamos nesta energia, não é? Boa. E que quem nos esteja a ouvir aí em casa também tenha ficado com esta sensação, não é? Que Sim. não tem palavras, lá está, e o silêncio traz-nos muito isto, estas sensações que são Está tudo bem. inexplicáveis por qualquer tipo de palavra que nós consigamos Sim. querer buscar. Agora, tentando traduzir um bocadinho, é uma sensação de que realmente está tudo bem, não é? Quando tu estás conectada com o divino, conectada com os outros, consegues receber, não só em palavras, mas a energia também. Era, no fundo, aquilo que estava a acontecer aqui comigo e contigo, que tu estavas a falar e eu parece que já estava noutra dimensão, não é? Tipo, voei, mas estava aqui. E em simultâneo, toda a partilha que nós fizemos hoje, que é para quem nos escuta, mas também é muito para nós, trouxe-me tanta clareza, então eu quero mesmo agradecer do fundo do coração por tanto tu como eu permitir-nos este espaço seguro, onde podemos falar abertamente, como duas amigas que somos, que temos criado uma amizade linda, e que várias mulheres nos escutam e que podem ter os seus insights, que às vezes partilham mais, outras vezes não partilham tanto, e está tudo certo, está tudo bem, mas levem isto para vocês, coloquem em prática como vos fizer sentido, e respeitem aquilo que vocês sentem, acima de tudo, sigam o coração, não tenham medo de se conectar com o divino, porque não há coisa mais linda se não sentir esta paz interior, porque somos divinas também, não é? Então agradeço por este espaço de conexão, não é? Já que o tema é conexão, agradeço realmente este espaço de conexão em que nós estamos todas interligadas umas com as outras, e que cada tema que trazemos e que vai fluindo outro tema e outro tema e outro tema vai fazendo este efeito borboleta. Por acaso, exatamente. Sim, e vai fazendo este efeito borboleta, vai ecoando em todas nós e vai nos ajudando todas a evoluir. Não é só quem nos escuta, é nós também. Então, esta é a minha última palavra para este podcast. E quero só deixar um mantra que no meio destas piras astrais que às vezes a forma como nós nos conectamos aos outros nos trazem, não é? Desde, sei lá, alguma ansiedade, ai meu Deus, mas será que é mesmo assim? Não é? Alguma falta de clareza imediata, perceber sempre que o mantra que quero deixar é Deus sabe o que faz. É isto que eu, quando estou no meu pico de pira, de ansiedade, de ai meu Deus, e agora Deus sabe o que faz. Deus sabe o que faz, Deus sabe o que faz, Deus sabe o que faz. Então, está feito. Ele sabe o que faz, confia. Um grande beijinho. Um beijinho. Até ao próximo episódio. Até já. Até já. Obrigada por nos ouvires e por teres acompanhado mais um episódio. Esperamos que tenha contribuído para mais um passo no teu crescimento e evolução. Obrigada pela presença da tua energia. Estamos mais conectadas do que imaginas. Somos mulheres, somos irmãs. Se gostaste do episódio, deixa um review na tua app do podcast. Podes partilhar uma foto deste episódio nos teus stories, mostrando ao mundo que hoje decidiste investir mais em ti. Identifica-nos e partilha o teu love bag. Sugere novos temas que gostasses que nós trouxéssemos aqui. Esperamos por ti no próximo episódio. Até lá, dá voz à tua voz, sendo uma mulher que fala.